Paz do Senhor. Gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias no livro de Lucas, capítulo 15, versículo 11. Lucas, capítulo 15, versículo 11, do versículo 24. Até o versículo 24. Exatamente. O Senhor depositou em mim a essa mensagem para passar para vocês, tendo como um assunto reconciliação, no tema o filho perdido, um tipo de pecador redimido. O Evangelho de Lucas faz parte do cânon sagrado, está situado entre os livros neotestamentários, inclusive é o terceiro dele. Diferente dos outros três evangelhos sinóticos, o Evangelho segundo Lucas possui 11 parábolas peculiares, próprias, suas, que não há em outros evangelhos. Lucas, nascido na Antioquia da Síria, a partir da forma aramaica de seu nome, nos idiomas gregos e hebraico, o nome Lucas é impossível de ser traduzido para Lúcius, como alguns subtêm, porém, por entanto, confundindo com Lúcius de Atos, capítulo 3, versículo 1. O Evangelho de Lucas foi escrito pelo próprio Lucas. Lucas nunca esteve pessoalmente com o Mestre, Jesus Cristo, mas todavia escolheu segui-lo. Lucas era médico, altamente instruído, conforme está escrito em Colossenses, capítulo 4, versículo 14. Lucas era cidadão romano, descendente de um escravo alforriado. Lucas estudou medicina em uma das maiores universidades da época, em Alexandria, no Egito. Cooperador de Paulo, conforme está escrito Filemão, versículo 24. Ele acompanhou Paulo em sua primeira prisão em Roma. E foi o único a acompanhá-lo à sua última prisão do apóstolo. Lucas, o médico amado, conforme a descrição de Paulo, tinha notável domínio da língua grega, como um vocabulário amplo e rico, parecido com o grego clássico. Lucas também foi escritor do livro de Atos dos Apóstolos. A palavra Atos tem a origem grega, que quer dizer praxis, ou prática, trazido para o português, ou seja, a prática do apóstolo, ou dos apóstolos seria o título para o português, no qual cobriu um período histórico de 33 anos, que vai de 29 depois de Cristo a 62 depois de Cristo, que abrange o tempo dos imperadores Calígula, Tibério, Cláudio, Nério. O propósito do livro histórico de Atos mostra a igreja emergente. O Evangelho segundo Lucas foi escrito entre 59 depois de Cristo e 63 em Roma. Tendo o Evangelho segundo Lucas como livro histórico, tanto o Evangelho segundo Lucas como o livro histórico de Atos dos Apóstolos foram escritos para um amigo de Lucas, de alta posição social em Roma. A Bíblia o descreve como Teófilo. Teófilo é um nome que significa aquele que ama a Deus. E por isso eu creio que nessa noite existe muito Teófilo entre nós. Ou seja, aqueles que amam ao Senhor. E Lucas escreveu para Teófilo, conforme está escrito no Evangelho segundo Lucas, capítulo 3, versículo 1. Ou seja, capítulo 1, versículo 3, desculpe. Um dos versículos bases do Evangelho de Lucas se encontra no livro do profeta menor Zacarias, capítulo 6, versículo 2. Pois o propósito do Evangelho segundo Lucas é mostrar o Senhor Jesus como um homem ideal. Por isso que no Evangelho segundo Lucas encontramos a genealogia de Jesus, começando por José e terminando por Adão, filho de Deus. Segundo o prólogo da antimarcionita do século II, Lucas morreu em Bítnia, na Grécia, com 74 anos de idade. E assim escreveu Lucas em seu livro, capítulo 15, versículo 11 ao 24, que está escrito: Jesus continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço dele disse: Pai, dai-me parte da minha herança, no qual me pertence. E o pai repartiu seus bens entre 2. Poucos dias depois, o filho mais novo ajuntou tudo e partiu a uma terra distante. E ali desperdiçou todos os seus bens. E vivendo irresponsavelmente, depois de ter gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome. E começou a passar necessidades. Então ele foi e se chegou a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para seus campos, a cuidar de porcos. Ele desejava em seu estômago, mas com as vagens de alformeiras que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada.
Então caindo em si, disse quando aos trabalhadores de meu pai, tem abundância de pão, e eu aqui passando fome, eu me levantarei e irei ter com meu pai, e lhe direi, pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de chamar-te filho, trate-me como um dos seus trabalhadores. Então levantando-se foi para seu pai, quando ainda estava longe, viu seu pai e se moveu de íntima compaixão, e correndo o abraçou e o beijou. O filho lhe disse, pai, pequei contra os céus perante ti, já não sou digno de ser chamado de filho. Versículo 22, e o pai, porém, disse aos seus servos, trazei depressa a melhor roupa, e vesti com ela, e pôs-lhe um anel na mão, e sandálias nos pés, trazei um bezerro gordo, e matai-o, comamos e alegramos. Versículo 24, pois esse meu filho estava morto e reviveu, tinha perdido e se foi achado, e começaram a festejar. Glória a Deus. Amém. Lendo esse texto, o Senhor me mostrava nesse pequeno texto de apenas poucos versículos, 11 tópicos, 11 características. Serei breve ao explicar. 11 pedras de tropeço que levou o filho do tipo de pecador redimido em um declive espiritual, ou seja, o título que ele tinha de filho foi levado em um declive para um pecador, deixando de ser filho para ser pecador. O primeiro, no versículo 14, podemos encontrar obstinação. O que vem a ser obstinação? De acordo com o dicionário Aurélio da língua portuguesa, obstinação traduz-se em precipitar ao erro. Pois eu quero vos dizer, meus amados queridos irmãos, que nessa noite não se precipite para errar. Peça conselho ao Senhor antes de tomar qualquer atitude, pois isso é a primeira pedra de tropeço que lhe levará a um declive espiritual. No versículo 13 encontramos o egoísmo, a separação e a sensualidade, a destruição espiritual no versículo 14, no 15 a humilhação e no 16 a fome. Veja como é um declive espiritual, tudo vai descendo. É como acabamos de dizer que um abismo chama um outro, isso é verdade, pois é a palavra, está escrito. E eu quero vos dizer, meus queridos amados irmãos, se uma destas pedras te faz errar, e se hoje estás vivendo em uma dessas 7 pedras, eu quero vos dizer que isso te levará a um declive espiritual. Tu irá à falência moral, espiritual, física. Pois está escrito em 1 Tessalonicenses 5,23 que o homem é formado corpo, alma e espírito. E se tu estás a viver nenhum dessas pedras de tropeço, eu quero vos dizer que isso te levará ao fracasso físico, emocional e espiritual. Mas também quero te dizer que onde há o número 7, o número da perfeição do Senhor, ali há a manifestação do nosso poderoso Deus. Glórias a Deus por isso. O número 7 é o número da perfeição do Senhor. Ora, aonde há 7, como acabei de ler, 7 pedras de tropeço, há a manifestação do Senhor, Jeová Jireh, o Deus que provere, a manifestação, o socorro espiritual. E eu quero te dizer, se estás a viver em uma dessas 7 pedras de tropeço, é hora de socorro espiritual para a tua vida, em nome de Jesus. Vou te dar um exemplo. O rei Nabucodonosor, cheio de glória e formosura, disse: aumentai as fornalhas de fogo em 7 vezes. E assim manda jogar Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha de fogo ardente. Mas só que o inimigo, ele ama imitar o Senhor. Há o número 7 da perfeição. E por isso que o inimigo bota 7 características a derrubar um homem de filho de título para um pecador redimido. E assim que Nabucodonosor manda honra e glória e diz: para a minha honra e para a minha glória terão que pagar, porque não se postraram perante mim. Aumenta 7 vezes a fornalha de fogo ardente e jogam Sadraque, Mesaque e Abednego. E aí, onde há 7, meu querido amado irmão, eu quero vos dizer que há socorro espiritual para a crente essa noite. Jeová Jireh, o Deus que proverá em tua vida. Eu creio, Senhor. Eu quero te dizer, se estás a passar por um desses 7 pedras de tropeço, hoje é noite de socorro para você, para mim e para todos aqueles que creem em nome de Jesus. Glória a Deus. Esqueceram ele. O rei Nabucodonosor esqueceu simplesmente que onde há 7 há a manifestação do Senhor.
e joga Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha de fogo ardente. Mas eu quero te dizer que o Senhor diz: eu sou a porta. E ao entrar, Sadraque, Mesaque e Abednego entraram através de Cristo. E por isso não se queimaram, porque Cristo é a porta. Entraram através dele, para com ele, para viver nele e para glorificar a ele. Seja toda honra e toda glória para o nosso Senhor Jesus Cristo. Pois ele é o homem que passeia em meio ao fogo. Ele é o homem que está ao nosso lado. Ele é o nosso Paracletos. Fiel é o Senhor para isso. E eu quero te dizer nessa noite que as 7 pedras de tropeço para a tua vida, meu querido amado irmão, creia ou não, é palavra do Senhor e é fé. Servirão de 7 altares de Deus para a tua vida. Glórias a Deus, eu creio. Se estás a passar nenhuma dessas 7 pedras de tropeço, hoje é noite de reconciliação, assim como prego eu, debaixo do tema o filho perdido, tipo de pecador redimido, tendo como assunto reconciliação. Eu quero vos dizer que hoje é noite de reconciliação. Se estás a passar por uma dessas 7 pedras de tropeço, quais são elas? Obstinação, egoísmo, separação, sensualidade, destruição espiritual, humilhação e fome. Quais são as dessas 7 pedras? Eu quero te dizer que essas 7 pedras de tropeço servirão para a vida de vocês como 7 pedras de altares. 7 vezes serão exaltados e 7 vezes será glorificado o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluias. Bendito seja o louvado teu nome, Senhor Jesus. E tendo como isso, você pode perceber que no versículo, assim como em andamento, a leitura, o pecador redimido começa a se erguer, a se levantar. É onde o Senhor me deu 7 características que levarão o tipo de pecador redimido a reconquistar o tipo de filho perdido. Voltará a exercer o seu posto de filho. E quais são elas? O primeiro, no versículo 17, encontramos reconhecimento. No versículo 18, resolução. 19, arrependimento. 20, regresso. 20, novamente, reconciliação. E 22, roupas novas. Eu quero vos dizer essa noite que Deus está vestindo o crente com roupas novas, vestes santas, alvas como as neves, resplandecentes como a alva da luz. Glória a Deus. E por último, regozijo espiritual, físico e material. Oh, Jesus. São 7 características que levantará o crente. Eu quero vos dizer que serão 7 pedras de tropeço transformadas em 7 pedras de altar. 7 vezes vos serão reconhecidos, porque 7 vezes vos serão humilhados. 7 vezes foram humilhados, é hora de reconciliação, é hora de receber do Senhor 7 vezes mais. Glória a Deus. 7 vezes mais, em nome de Jesus. E voltando aqui para o versículo 22, 23 e 24, aonde encontramos o regozijo físico, espiritual e emocional, está escrito assim: o Pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa e vesti com ele, e pondo-lhe um anel na mão e sandálias nos pés. Novamente, o Pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor veste. E ele trata aqui não só de uma questão financeira, veste, exposição, eclesiástica, social, mas também de uma questão escatológica. Se a gente for abrir nossas Bíblias no livro da Revelação, Apocalipse, capítulo 3, do versículo 5, está escrito assim: ao que vencer será vestido de vestes brancas, de maneira nenhuma livrarei ou riscarei o seu nome do livro da vida. Verdade. Mas confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos meus anjos. Glória a Deus. Eu quero vos dizer que Deus veste crente essa noite com vestes novas, que confessará o vosso nome diante do Pai e diante dos anjos. É vestes novas, é reconciliação com Deus, é 7 vezes mais, porção dobrada do Espírito Santo essa noite. Glória a Deus. Aleluia. Fiel é tu, Senhor, digno de honra e louvor. Glória seja dada ao teu nome, em nome de Jesus. Eu quero vos dizer, meus amados irmãos, que Deus depositou essa mensagem em meu coração essa noite, de reconciliação, para a honra e glória dele, seja dada para todo sempre e para todo louvor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Agradeço a Glória a Deus. oportunidade. Amém. Em nome de Jesus. Glória a Deus.